Uma matéria muito interessante no site Estudos Nacionais me chamou muita atenção porque falava da perseguição aos cristãos no mundo. Nós sabemos que os cristãos eles são o grupo mais perseguido no mundo, né? Existe uma intolerância radical contra os cristãos no mundo em todas as instâncias, né? No Brasil a gente passa por perseguição? Passa, mas não aquela sangrenta que a gente costuma ver nos filmes, como a gente costuma ver nas pesquisas, nos sites, nas notícias, né? A perseguição no Brasil ela é mais velada, ela é mais sutil, mas ela também acontece, né? De outras formas, tentando colocar leis injustas sobre os cristãos, querendo tolir a liberdade dos cristãos com aquela desculpa, né? Não, o Estado é laico, ou seja, o cristão ele tem direito até de exercer a sua fé, mas por concessão. Nós concedemos você lá na sacristia da sua igreja, você tem direito a acreditar no que você quiser, mas não venha dar palpite na vida social não, na vida política não, porque o Estado é laico. Como se Estado laico significasse Estado ateu, e não é isso que acontece. Nós temos no preâmbulo da nossa Constituição Federal, sob a proteção de Deus, até nossas notas de dinheiro, né? Tem ali Deus seja louvado. Enfim, Estado laico significa o Estado que não professa uma fé específica, né? Não significa que é um Estado ateu que proíbe a manifestação religiosa. De fato, o Estado não precisa ser um Estado que professe uma fé, ele pode ser laico completamente sem problema nenhum, né? Agora eles tentam usar isso como se o Estado laico significasse um Estado ateu intolerante com os religiosos, né? Os religiosos, né, no Brasil, eles são taxados de intolerantes, são taxados de preconceituosos, sendo que eles são, na verdade, as vítimas deste preconceito e dessa intolerância. E não só no Brasil, no mundo todo, gente. Esta reportagem, né, esse artigo no Estudos Nacionais, ele se refere a uma reportagem feita na BBC, né, aquela rede de televisão americana. A BBC, né, surpreendeu, né, fazendo esse tipo de reportagem. No geral, as grandes emissoras, as grandes redes de televisão, elas não tocam muito nesses assuntos, não tratam sobre a questão da perseguição aos cristãos, mas por algum motivo a BBC tocou e disse, e citando uma pesquisa, disse que de fato os cristãos são o grupo mais perseguido sim no mundo. De cada 3 religiosos, 1 sofre perseguição. E, adivinha, os cristãos são sim os mais atingidos. Segundo o documentário da BBC, citando pesquisas, revela que alguns massacres de cristãos no mundo beira ao genocídio, segundo as normas adotadas pela ONU. Inclusive, existem lugares no mundo que o cristianismo está prestes a ser extinguido, principalmente no Oriente Médio e Norte da África. Alguns poderiam dizer, né, mas esses lugares eles perseguem os cristãos porque os cristãos vieram pelos missionários invadir a cultura daquele povo. Não. Aqueles cristãos que mais sofrem perseguição no Oriente Médio e no Norte da África são cristãos desde lá a origem, do próprio início do cristianismo, ali com os apóstolos, com a evangelização do Oriente, do Norte da África. E estes são os cristãos que mais sofrem ali na Síria, no Egito, os cristãos cóptas, também no Iraque. E o documentário também ressalta a indiferença do Ocidente frente a estas perseguições. Detecta sim que existe um silêncio imposto pelo politicamente correto. Mas o próprio documentário é também vítima desse politicamente correto quando não aponta ali as causas da perseguição. Por exemplo, porque a maioria dessa perseguição acontece em países, em sua maioria, muçulmana. 10 dos países onde há maior perseguição, 7 são muçulmanos. No Afeganistão, por exemplo, que é o segundo da lista, né, o segundo país que mais persegue os cristãos, é por lei proibido o cristianismo. Dos 50 países que mais perseguem os cristãos, 38 seguem a Sharia, que é a lei islâmica. Mas o documentário da BBC também não é perfeito e eles falham aí. Eles não detectam, não são capazes de enxergar o óbvio, embora a pesquisa que eles usam para fazer o documentário revelam ali muitas vezes esses dados. Gente, a questão da perseguição aos cristãos ela é tão séria, tão grave, que só para você ter uma ideia como a gente está, a situação dos cristãos hoje no mundo, se você juntar todos os cristãos mortos até hoje, de todos os séculos passados, não dá a quantidade de cristãos mortos por perseguição religiosa, né, do século 20 e 21. Ou seja, a soma de cristãos mortos por perseguição religiosa do século 20 e 21
é maior que a soma de todos os cristãos mortos por perseguição religiosa de todos os outros séculos. Se você for no site Portas Abertas, que é um site que fala sobre a perseguição dos cristãos, você vai perceber que o primeiro país que mais persegue os cristãos é a Coreia do Norte, comunista, ateia. E se você for pegar a lista dos 50 países que mais perseguem os cristãos, nós vamos encontrar inclusive 2 aqui na América Latina, que é o México e a Colômbia. Ou seja, a perseguição acontece. O grupo dos cristãos é o grupo mais perseguido, é o grupo mais desrespeitado no mundo, de todas as formas. Esse grupo é justamente acusado de fazer aquilo que fazem com ele. É aquela máxima leninista, né? Acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Ok, Tiba, tá bom, isso é uma catástrofe, mas o que nós podemos fazer? Gente, primeiro pensar por que nós perdemos tanto espaço. Nós fomos deixando os grandes temas de lado, nós fomos abandonando a política, nós fomos deixando a vida intelectual, nós não fomos mais ocupando os espaços da vida pública. E quem foi ocupando esses espaços? Aqueles que são contra aquilo que nós acreditamos. O cristão, ele precisa levar a luz de Cristo ao mundo. E o ensinamento de Cristo é o da paz, é o da verdade, é o da fé, é o da justiça. Ser cristão, onde nós estamos inseridos no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas redes sociais, no nosso cargo público, na nossa profissão, tudo isso é importantíssimo, tudo isso é essencial. A palavra de Deus dirigida ao homem assim que o cria lá em Gênesis é multiplicar e dominar a terra, levando justamente a presença de Deus, que é amor, que é justiça, que é paz, que é sabedoria, que é caridade. Ninguém fica dizendo por aí, mas a igreja é a maior obra caritativa do planeta, que inclusive fundou os hospitais, estruturou a civilização ocidental, fundou os mosteiros, as creches, as escolas, as faculdades. A igreja tinha um protagonismo muito grande e sem dúvida hoje nós precisamos retomar aquilo que nós entregamos. Nem digo que foi roubado de nós, mas nós entregamos, né? Quando a gente olha para as escolas ditas católicas hoje, que tristeza, gente. As escolas que ficam propagando ideologia de gênero, deixando entrar qualquer tipo de livro para dar para as crianças, né? Ensinando as crianças qualquer tipo de coisa. Basta ali um livro didático que você entregue na secretaria, que já rapidamente é distribuído para as professoras. Isso é terrível. Ali tem ideologia de gênero, tem a tentativa de se impor a homossexualidade como algo normal e natural, quase que obrigatório. Nos livros das ditas escolas católicas, você vê lá aula de budismo, aula de espiritismo, aula de hinduísmo, aula de macumba, candomblé. E agora eu pergunto, qual é a qualidade das aulas sobre a doutrina católica, sobre o amor a Deus, sobre a vida de oração, sobre a vida de virtude para as crianças? Que crise nós estamos. Pai, mãe, não deixa o seu filho ser tratado dessa forma não deixa ele ter contato com todo tipo de tranqueira, seja verdadeiramente pai e mãe. Se seu filho estuda numa escola católica, cobre da escola uma postura coerente com a fé que professa. Como é difícil olhar para as congregações religiosas e ver assim a perda de identidade, a fuga da própria inspiração inicial. É óbvio que não é todos, obviamente, mas nós nos encontramos nessa situação lamentável, infelizmente, em vários lugares. Tudo isso é um sinal para que a gente possa retomar aquilo que nós fomos entregando aos poucos e voltemos a ser aquilo que o Senhor espera de nós, luz em meio às trevas desse mundo.